galera, tudo bem? Professor Rafael Carlos, de Sociologia, da plataforma Gonçalves Dias, aqui com vocês mais uma vez para a gente falar sobre mais uma das questões do material do preparatório Enem 2023. E na aula de hoje, a gente vai falar sobre a quarta questão da segunda unidade do material de Sociologia. Essa unidade 2, ela trata do tema Cultura e Indústria Cultural. E a quarta questão é uma questão que caiu na UFT. E ela caiu da seguinte forma: é uma questão que tem dois textos, questão de intertextualidade. E sempre que isso acontecer na prova, deixe em destaque as palavras-chave de cada um dos textos para que você possa depois comparar de maneira mais fácil, ok? Então tá combinado. Vamos começar a leitura da questão. Texto 1 diz assim: contam que, num tempo muito antigo, os Kayapó, já destaca, né? Kayapó é uma etnia indígena, moravam no céu. Lá, muito acima do teto do céu, havia tudo o que se pode imaginar. Tinha batata doce, macaxeira, inhame, mandioca, milho, inajá, banana, caça das mais diversas e tartarugas da terra. Enfim, era um lugar com muita fartura. Esse texto é do Daniel Munduruku, no livro Outras Tantas Histórias Indígenas de Origem das Coisas e do Universo. Esse texto aqui faz menção aos Kayapó, dizendo que antigamente eles moravam no céu e que lá tinha muitas coisas, né, de comida, de caça e etc. O texto 2 diz o seguinte: contam os antigos que no princípio não havia fogo. As pessoas eram obrigadas a comer frutas e raízes se não quisessem comer carne crua. Não tinha fogo, não tinha como cozer a carne, né? Mas elas tinham uma vaga noção de que existia algo que aquecia o corpo e tornava a comida deliciosa. De novo, um texto do Daniel Munduruku no mesmo livro, Outras Tantas Histórias Indígenas de Origem das Coisas e do Universo. Então a gente tem dois textos do mesmo autor, do mesmo livro, falando sobre a origem das coisas segundo a visão indígena. Beleza? Vamos para a pergunta. Os fragmentos de Daniel Munduruku apresentam histórias indígenas. A partir da leitura desses fragmentos que a gente fez, é correto afirmar que, letra A, essas histórias aludem aos mesmos mitos e cosmogonia dos povos originários. Aludem aos mesmos mitos e cosmogonia, né, e a noção de origem do universo, significa a cosmogonia, dos povos originários. Faz sentido? Bom, faz sentido. Mas vamos ver se tem alguma opção melhor do que a letra A, ok? Letra B. Retratam as culturas indígenas e a ausência de valores ligados ao meio ambiente. Aí é falso, né? Porque nos dois textos fala sobre coisas relacionadas ao meio ambiente, à natureza, a plantas, a sementes, a várias coisas que têm a ver com o meio ambiente. E a própria vivência dos povos originários indígenas é uma vivência de muita simbiose, de muita relação com o meio ambiente. Então não faz sentido a letra B de bola. Letra C. Consideram elementos das culturas indígenas e enfatizam a organização complexa dessas comunidades. A letra C faz sentido, inclusive ela está até melhor do que a letra A, porque a letra A faz menção a mesmos mitos. E a gente viu que no texto 1 ele se refere aos Kayapó. No texto 2 não fica muito claro qual é a etnia indígena, mas a gente não tem como saber se é igual ou diferente. Então aqui na letra A fica um pouco prejudicada a análise. Por enquanto a letra C é uma letra que faz mais sentido dentro do tema e da pergunta feita. Letra D. Remetem à transmissão de saberes e aos bens culturais dos povos indígenas. Bom, a questão fala muito mais sobre a noção de origem das coisas, do que propriamente sobre a transmissão de saberes, né? Que já é um processo que é colateral, já é diversificado do que a gente leu no texto. Letra E. A ausência de importância da cultura indígena. Bom, a gente nem precisa ler o resto, né? É claro que não é isso que o autor propõe, que a cultura indígena não é importante, pelo contrário, enfatiza a importância dessa cultura na formação da nossa identidade nacional também. Então aqui a gente provavelmente vai marcar a letra C e vai acertar como opção correta. Vamos ver? Aliás, desculpa, a letra D de dado, não a letra C. A transmissão de saberes e bens culturais é uma opção que melhor reflete ao que foi perguntado, né?
A letra C fala de elementos das culturas indígenas no geral, mas a letra D fala mais especificamente sobre a questão da transmissão de saberes e dos bens culturais através das histórias contadas, da mitologia dos povos indígenas. Então, na verdade, me desculpa a confusão, a opção correta é a letra D de dado. Bens culturais, transmissão de saberes através das histórias contadas, da mitologia do povo indígena é aquilo que melhor responde ao que foi perguntado. Então, a gente fica aqui com mais uma questão de sociologia, marcando não a letra C, mas sim a letra D de dado, e a gente se vê numa próxima videoaula, ok? Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.